Dentro da plataforma de nuvem da Microsoft, né, o Microsoft Azure, a gente tem aí uma infinidade de serviços disponíveis para atender ali uma infinidade de cenário diferente para que a gente possa publicar as nossas aplicações, né? Mas e você? Você já conhece os serviços de computação do Azure? Não sabe bem do que eu estou falando? Fica aqui comigo e vamos discutir um pouquinho melhor sobre isso para que você consiga entender, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Continuando aqui a nossa série sobre Azure no canal, vamos começar a falar um pouquinho sobre diversos recursos do Azure, tá? E dessa vez eu decidi começar com vocês aqui com a parte dos chamados serviços de computação do Azure, tá? Ou Azure Computing. Mas aí você deve estar se perguntando, Mas Júlio, todos os serviços do Azure não seriam serviços de computação? Bom, jovem Padawan, de certa forma você tem toda a razão, já que todos esses serviços estão baseados em serviços computacionais em algum nível. Mas, entretanto, todavia, dentro do Azure, a Microsoft criou N subdivisões para deixar tudo mais organizado, porque hoje em dia, por exemplo, o Azure tem muitos produtos e você vai acabar se perdendo no meio dessa vastidão enorme de tantos serviços disponíveis. Mas para ser um pouquinho mais direto, os serviços de computação são aqueles que permitem que a gente use recursos da máquina, como por exemplo processador, memória, disco, mexer no sistema operacional, configurações de rede. Uma máquina virtual, por exemplo, ela se encaixa muito bem nesse cenário. Só que as máquinas virtuais não são os únicos serviços disponíveis nessa categoria. Nós temos outros que nós vamos ver aqui já já. Antes da gente seguir aqui, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo e já comenta aqui também o que você usa dos serviços de computação no Azure, se você já sabe o que é isso, se não sabe, seja no seu trabalho, seja para estudo. Seu like e seu comentário vão ajudar a engajar muito esse conteúdo e vão ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Não esquece também de se inscrever no canal se não tiver inscrito e clicar no sininho para ser avisado de todos os novos vídeos aqui do canal, beleza? Como eu falei antes com vocês, as máquinas virtuais entram muito bem nesse cenário dos serviços de computação, tá? Mas não é só máquinas virtuais que a gente tem nessa categoria. Para essa ordem aí de serviços de computação, a gente vai encontrar coisas como máquinas virtuais, tá? VM Scale Sets, que basicamente ali, a gente vai falar disso depois, mas basicamente é uma maneira de você criar ali um pool de máquinas com as mesmas configurações e poder escalonar isso de maneira mais prática. Containers e Kubernetes, App Services e Function. Esses aí são os principais serviços categorizados como serviços de computação. Eu pretendo falar para vocês sobre cada uma dessas opções, só que o vídeo vai ficar muito longo, então eu decidi quebrar em alguns vídeos menores, provavelmente um vídeo por tema. E por causa disso, hoje o vídeo vai ficar um pouquinho maior, já que a gente está dando essa introdução do tema, e a gente já vai falar um pouquinho também sobre máquinas virtuais. Então vamos para a parte que nos interessa, não é mesmo? O que são essas máquinas virtuais dentro do Azure? O conceito dentro do Azure é basicamente o mesmo, onde você pode subir novos servidores em poucos minutos, usando não a sua infra local ou sua máquina, mas a infra do Azure e tendo isso disponível na nuvem para você. E essa máquina pode ou não estar acessível na internet, mas isso é papo para um outro vídeo aí, que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, segurança em redes e tudo mais. Deixa aqui nos comentários se você já utiliza ou utilizou as VMs no Azure para algum teste, algum estudo ou em produção alguma vez, beleza? Como eu disse agora há pouco, uma VM basicamente é uma máquina que você subiu e pode usar de diversas maneiras, como mais fizer sentido para o seu cenário. E assim como sua máquina física, você consegue personalizar praticamente todas as configurações dessa máquina. Como por exemplo, qual sistema operacional você vai usar, se vai ser um Windows, um Linux. E sim, se você ainda não sabia disso, nós temos Linux no Azure, tá? E aí eu diria que a grande parte dos data centers do Azure usam Linux, tá? Outra coisa que a gente pode configurar é quanto de memória essa máquina vai ter disponível para uso, quanto de disco a gente vai ter, se esse disco vai ser SSD ou não, entre diversas outras coisas, tá? Outro ponto interessante a citar aqui no meu ponto de vista é que, como a máquina é sua, você pode instalar as aplicações que sejam necessárias para o uso em questão, desde que você tenha, obviamente, todas as licenças quando isso se fizer necessário, tá? Criar VMs no Azure é um processo muito simples e muito rápido, até porque dentro do Azure já existem diversas imagens pré-configuradas com diversas bases para serem utilizadas. Então você já tem aí exemplos com Windows, exemplos com Linux, exemplos com diferentes distribuições de Linux, para que você já possa ali criar em poucos cliques, em poucos minutos, uma máquina virtual, tá?
Usar uma máquina virtual pode ser um cenário relativamente prático e confortável, né? Já que a gente tem acesso total ao ambiente e a gente pode ver qualquer coisa que a gente precisar, instalar qualquer coisa que for necessário, mas é muito importante você analisar se você realmente precisa de uma VM ou de algum outro recurso do Azure que vai te atender melhor. Porque você pode acabar, inclusive, gastando muito mais com uma VM do que se estivesse usando um outro recurso mais específico ali para a sua necessidade. Como eu disse, a VM pode ser algo que acaba sendo até mais caro de se usar em alguns cenários aí, mas em outros ela pode fazer total sentido e eu quero compartilhar alguns deles com vocês, tá? Durante o processo de teste e desenvolvimento, eu mesmo uso muito durante o meu processo aqui de desenvolvimento, alguns testes, porque é muito rápido de você criar uma VM e te permite testar a minha aplicação ou algum outro teste que você precise fazer de uma maneira bem rápida, tá? E depois que você não estiver mais usando isso, é só você pegar essa máquina e desligar ou excluir, porque aí você não vai pagar mais por ela, você paga pelas máquinas somente o que está rodando, tá? Durante o cenário de Disaster Recover também é muito interessante, porque deu pane no seu ambiente, na sua aplicação, e você precisa subir um ambiente muito novo rápido. E em alguns casos você nem tem a sua infra como código ainda. Uma solução que pode ser bem ágil é você subir VMs, publicar a sua aplicação temporariamente nelas e deixar isso disponível até você corrigir o seu ambiente. E durante um processo de migração de on-premises para a nuvem também é uma ótima opção, porque para uma migração inicial é muito mais fácil você fazer o que a gente chama de lift and shift, né? Que basicamente é pegar o seu servidor local e levar ele para a nuvem da mesma maneira, assim a gente não precisa pensar em refatorar nada no momento inicial, o que facilita muito a caminhada ali para a nuvem, né? Então esse contato inicial, a saída inicial para a nuvem funciona muito bem. Se vocês quiserem ver mais sobre o que é e como funciona o lift and shift, deixa aqui nos comentários para eu poder trazer um vídeo sobre o tema também, beleza? Como eu já falei antes com vocês, essas VMs elas possuem diversas configurações de processador, memória, disco. Obviamente que tudo isso afeta em custos, tá? Mas as opções de configurações são muito grandes. Inclusive, se não me falha a memória, a gente tem opções com GPU. Ou seja, a gente tem opções com placa de vídeo dentro dessas máquinas virtuais, tá? Para um cenário de desenvolvimento, tudo bem você criar uma única máquina para publicar sua aplicação. Mas quando a gente fala de um ambiente produtivo, provavelmente a gente vai ter um número muito maior de máquinas rodando. E quando a gente fala em nuvem, esse número pode ser até dinâmico, não é mesmo? E aí que entra uma parada que eu falei lá no começo do vídeo, os VM Scale Sets, tá? Então você deve estar se perguntando o que é isso, né? Bom, isso nada mais é do que um tipo de agregador de máquinas com as mesmas configurações. Ou seja, imagine o seguinte cenário, você tem um e-commerce e chegou a Black Friday, seus acessos começaram a subir e a sua VM não está dando mais conta. O que esse Scale Set faz? Ele vai pegar, essa VM não está dando conta, eu vou escalar mais uma e mais uma para poder atender a necessidade e deixar a aplicação fluida. Quando os acessos diminuírem, os Scale Sets vão lá e tira essa máquina, tira essa máquina, tira essa máquina e deixa só a sua máquina inicial de pé, tá? Então, para isso serve o Scale Set. Então, você vai compartilhar essas configurações entre um pool de máquinas de uma maneira muito mais simples, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que o vídeo até ficou mais longo do que eu planejava inicialmente, mas eu acho que deu para vocês terem uma noção do que são os serviços de computação no Azure e principalmente as máquinas virtuais. E também deve ter dado aí uma breve noção de como vocês podem usar isso, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você acha que faltou algo sobre as VMs, que eu posso até mesmo fazer aqui um vídeo complementando caso seja necessário, tá? Não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Até os próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço!